lendo o Salmo 10. Salmo 10. 10. Toda vez que eu falo 10, a minha mente vem uma lembrança lá da 25 de março. Fui comprar um negócio lá, era um chinês, eu falava, quanto é? Ele falava, 10. Eu falei, 10? 10. Eu falei, 3, 10, 6. Não entendia nada. Né? É verdade. Salmo 10. O salmista diz assim: porque estás longe, Senhor? Porque te escondes nos tempos de angústias? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele. Em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos, de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba o pobre, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu, cobriu-se o seu rosto, e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueça dos humildes. Porque blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração: tu não o esquadrinharás. Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até que nenhuma encontres. O Senhor é Rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortará os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Interessante esse salmo, irmãos. Salmo 1. No começo, ele entende, fala assim: onde está Deus? Vendo todas essas maldades acontecer, eu não estou vendo Deus atuar. E algumas vezes na nossa vida é assim. Nós temos dificuldades, problemas, e a dificuldade, os problemas são tão grandes que muitas vezes nós pensamos que Deus está longe. Nós pensamos que Deus não está vendo. Você vê maldades e fala: Deus não está vendo isso? E Ele está fazendo exatamente isso aqui. Ele está vendo as pessoas oprimindo o pobre. E ele fala: onde está Deus aqui? Deus, será que não está vendo isso? E no final ele vai falar: Deus está vendo sim, e vai fazer justiça a essas pessoas. Ele vai colocando tudo em ordem, tudo que os ímpios e os ricos fazem com os pobres. E muitas vezes aqui, né, irmãos, quando os irmãos falam: vamos orar pelo governo, vamos orar pelo presidente, eu falo: eu não vou orar para que Deus abençoe, não, eu vou orar para que Deus faça justiça, porque eles já são abençoados, né? Então, é só um adendo aí, mas é o que o salmista faz, de tanta tristeza, de tantos problemas, e ele recorre a quem? A Deus.
O socorro dele, ele está vendo que vem de Deus. O socorro do pobre, do oprimido, ele fala, esse vem de Deus, e é Deus que vai restaurar essas pessoas. Ele não vai esperar de outras pessoas, mas de Deus. E nós aqui temos a oportunidade, se tivermos algum problema, de recorrer a Deus, entregar nas mãos do Senhor. E essa noite você tem essa oportunidade de pedir ao Senhor o socorro para a sua vida. Amém, irmãos? Por isso nós vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. 2 pessoas orem aqui. Deixar livre para que vocês orem. Nós sempre oramos pelas nossas famílias, como o mês de maio, né? Foi o mês da família. Hoje na escola dominical falei sobre a igreja e a família também. Nós precisamos. Não existe igreja sem família. A igreja tem que ter as famílias, é formada por famílias, né? Então nós temos que pedir para que Deus fortaleça a nossa família, que cure, que liberte, que dê a provisão correta, que dê o socorro. Então, se você nessa noite aqui agora tem a oportunidade de orar ao Senhor e pedir ao Senhor pelas famílias. Tá dando trabalho aqui. Aí nós vamos orar. Eu peço que 2 pessoas orem por tudo isso, para que Deus abençoe a nossa família. Tá legal? Vamos orar? Quem pode orar? Amém, Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, pelas nossas famílias, Jesus. Muito obrigado porque Tu nos deste a nossa família, pai, mãe, avós, tios. Senhor, muito obrigado por isso, Senhor, pelas esposas, pelos maridos, ó Deus, que Tu nos deste, Senhor. Nos capacita, Senhor, fortalece os nossos braços, fortalece as nossas pernas para trabalhar, Senhor, pela nossa família, ó Deus. Deus nos instrui, ilumina os nossos caminhos, Senhor. Senhor, socorra as nossas famílias, Deus. Aqueles, Senhor, que estão com falta de alguma coisa no lar, Senhor, nessa semana passou dificuldade, ó Senhor Jesus, socorra-os, Senhor. Abra a porta de emprego, Jesus. Ó Senhor Deus, melhore os negócios dos seus filhos, Senhor. Senhor, abra oportunidades, Senhor. Mostra o caminho, Senhor, para a pessoa seguir, Deus. Ó Deus, nos abençoa, Senhor. Nós necessitamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Jesus. Senhor, aqueles que precisam de libertação no lar, Deus. Socorra esses, Senhor. Esteja libertando das garras do inimigo, Senhor, de vícios, ó Deus, que tem perturbado, tirado a paz no lar, Jesus. Ó Deus, aqueles que estão precisando de cura, Jesus, socorra, vai lá, Senhor, coloque a Tua mão, Senhor. Ó Deus, que essa pessoa possa ver o milagre acontecer na sua vida, Jesus. Ó Deus, e transforma, Senhor Jesus. Ó Deus, que família saudável, Jesus,
nós teremos uma igreja forte, Jesus. Nos abençoa, Senhor. Abençoa este culto, Senhor, que é para a honra e glória do seu nome. Receba, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Vamos cantar? Ontem nós estamos lá no encontro da união masculina lá, né? Foi bom, né, pastor? Amém. Glória a Deus lá. Também eu estou com as duas unidades aí de pregando o Evangelho através do futebol aí. Peguei essa empreitada aí. Tanto aqui no bairro quanto lá no bairro Maria Luísa. Graças a Deus, irmãos. Está indo, os pais têm conversado comigo. De vez em quando a gente faz isso, que eu faço uma estratégia. Para conversar com as crianças, se tem os pais do lado de fora, eu coloco as crianças bem próximo dos pais, para que quando eu falar a palavra para as crianças, os pais ouçam. Graças a Deus, nós vamos iniciar com o Senhor, graças a Deus. Nós vamos louvar a Deus, a coração, a tua mente, vamos ser agradecidos por tudo que o Senhor fez na nossa vida, que Ele é o que representa. Hoje nós estamos aqui.
Graças a Deus, irmãos. Amém. Deixa eu olhar aqui meu áudio. Eu vim devagarzinho porque hoje peguei a Maitê andando estranhamente. A Maitê é a caçula. E ela estava andando estranhamente. Eu falei, ué, o que você está andando assim? Estou imitando você, papai. Eu falei. Então eu vim bem devagar, né, Paulo? Você viu como é que eu vim devagarzinho? Para corrigir o meu passo, porque ela falou que eu ando muito esquisito. E aí a Fernanda falou, você anda mais ou menos assim mesmo. Eu falei, ai meu Deus do céu. Que bom ver vocês, irmãos, mais uma vez. E eu sempre estou me colocando à disposição do reino de Deus. E para mim é um prazer estar com vocês. Por mim, né? Estaríamos aqui o tempo todo, com a graça de Deus. E bom vê-los aqui animados, louvor afinado, né? Sob a liderança. Percebi aí da Luana, que tem sido bênção aqui no nosso meio, no meio da igreja, no centro do reino de Deus, né, Delcar? Uma bênção. O Wagner está com a voz diferente, Wagner, hoje. Está com a voz grossa. Né, Camila? A voz dele, vozeirão, tal. Bonito, graças a Deus, né? Pois bem, irmãos, culto de ceia. E eu queria compartilhar com vocês um texto que se encontra em João, capítulo 15, a partir do versículo de número 12. Vamos até o versículo de número 17. E o tema é sobre uma das questões que a humanidade anseia, deseja praticar, deseja receber, mas que sem Deus isso se torna muito superficial, além de superficial, momentâneo, que é o amor. O amor hoje em dia, como introdução da mensagem, a gente tem que parar para pensar o que o mundo contemporâneo pensa sobre o amor. Há uma erotização muito grande sobre essa palavra. E muitas vezes nós não compreendemos como o mundo vê essa expressão humana, que é um dos atributos comunicáveis de Deus à humanidade, que é o amor. E para os gregos tem 3 tipos de amor, muito claramente para eles, até hoje, que é o amor eros, que é o amor erótico entre um homem e uma mulher, deveria ser assim pelo menos, né? A humanidade caída tem mudado isso. Mas o amor erótico, eros, entre um casal, por exemplo. Segundo, o amor muito latente, isso aí não tem como discutir, há uma troca, há uma recíproca, que é o amor filia ou filéu. Daí vem aquela palavra filiação do RG, né? E a palavra filiação vem de filéu, que significa o amor entre parentes, pai, filhos, irmãos. E nós podemos entender que nós vivemos esse amor também dentro da igreja, porque esperamos, né? Doar esse amor e também receber esse amor de volta. Não é pecado o amor filéu, filia. E o terceiro é o amor ágape. Esse é o amor divino que os gregos compreenderam, principalmente o cristianismo, né? O judaísmo deu um pontapé inicial sobre essa questão do amor, sem esperar o retorno, que é o amor divino, o amor ágape. É o amor incondicional, não há condição. E a igreja é a principal instituição da humanidade, desde Jesus Cristo para cá, porque a dispensação do amor de Deus está sobre a igreja. Os judeus ainda existem porque há um propósito para esse povo, mas Deus age na humanidade principalmente através da igreja. E a igreja é a agência de Deus para abençoar
todas as famílias da terra, como foi promessa de Deus através da vida de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. E a igreja está nesse momento conturbado, mas existem muitas igrejas relevantes para a sociedade, que quando prima pela palavra de Deus, em vivê-la, em propagá-la, ou propagar o evangelho, que é a boa nova para a humanidade, que é Jesus Cristo, a igreja, ela é fundamental. Então há uma falácia satânica, demoníaca, de que muitas pessoas, e saiu aí um levantamento do IBGE, né? Que existem, eu acho que cerca de 12% da população brasileira que se diz cristã evangélica sem igreja. Porque o diabo, ele engana. Aí você vai perguntar para a pessoa, eu estou afastado da igreja, de Jesus não. Como se fosse possível. E eu vou dizer aos irmãos nesta noite, glória a Deus pela vida de vocês. Porque nós somos aquilo que a Bíblia chama de remanescente do povo de Deus na história. Porque a igreja local, esse convívio que nós temos o hábito, o excelente hábito de semanalmente, e muitas vezes, no meio da semana também nos reunirmos em nome de Jesus, isso é propósito de Deus para a propagação do amor de Deus à humanidade caída. Eu não gosto muito desse termo, humanidade caída, né? Porque o professor Landon Jones, teve aula com ele? O professor Landon Jones é um pastor norte-americano que deu aula no seminário da minha época, e ele dizia que a Bíblia não fala de queda, fala de expulsão, fala de afastamento. Mas você lê Gênesis, inclusive no hebraico não diz queda, que o homem caiu, não. É interessante essa questão, né? Mas o homem está afastado de Deus, isso é ponto passivo. E aí, essa humanidade caída anseia pelo amor de Deus. E a igreja, ela é a porta-voz de Deus para a humanidade. É a igreja, somos nós. Ah, pastor, a igreja sou eu. Não, você não é igreja, você é membro. Membro do corpo de Cristo. A igreja é a reunião dos membros. O corpo de Cristo, sim, joia, eu sou um membro do corpo de Cristo. Eu não sou igreja. Você não é igreja. Nós somos a igreja, amém? Então Jesus, quando estava se despedindo dos discípulos, no capítulo 15, a partir do 12, observem a orientação de Jesus para os seus discípulos, para os apóstolos do primeiro século. Quando João relata a orientação de Jesus para os seus, e ele vai deixar muito claro sobre a prática do amor ágape, amém? Deixa eu pegar meu óculos aqui para não cometer nenhum engano. Hoje eu trouxe meu óculos, não é da minha esposa não, ó. A outra vez que estive aqui era da minha esposa o óculos, né? Aí... outra vez foi engraçado, né? E a Ana Laura ficou aos prantos lá, queria vir também hoje. Mas elas estudam muito cedo amanhã, tem que dormir cedo. E eu falei que eu estou me tornando pastor pentecostal, prego em 40 minutos no mínimo, aí ia demorar o culto. Aí ela falou assim, papai, então não vou não. Diz assim a palavra de Deus, em João, o Evangelho, capítulo 15, a partir do 12 ao 17, que diz assim, Jesus falando para os seus discípulos, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, uma dica, tá? De interpretação de texto. Ele começa com amor e termina com amor. A palavra amor se repete. Então isso tem uma significância para todos nós, de que o contexto que Jesus estava deixando naquele primeiro momento, antes da sua ida para a cruz do Calvário, era a orientação prática do amor que ele, Jesus, deixou como legado. Essa palavra foi dita ontem lá, né? Antes do jantar. Tá? O fato é que o legado de Jesus para os seus discípulos e o legado dos discípulos para a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, que chamamos teologicamente igreja primitiva do primeiro momento, é a prática do amor, não como uma opção, mas como um mandamento. Esse é o primeiro ponto. Então a igreja, ela é a porta-voz de Deus. Esse negócio de que eu não preciso da igreja, irmãos, todos nós precisamos da igreja. A igreja é o corpo de Cristo reunido. É no momento em que estamos num ajuntamento sagrado ou sacrossanto. Gosto de usar palavras bonitas, que é para, né, dar uma... o pastor, ele estuda e tal, isso que lá, né? Sacrossanto. Uma reunião como essa não é algo comum, é algo sobrenatural, é algo que Deus requer de cada um de nós. Então, quando saímos de casa e viemos para a igreja para adorar o Deus vivo, é uma expressão de amor pelo meu irmão, é uma expressão do amor de Deus em mim, que eu preciso transmitir a outras pessoas, porque ninguém, irmãos, dá o que não tem. Isso parece até uma coisa muito simples, né? Mas tem gente querendo falar de Jesus, tem gente querendo pregar o evangelho sem ir à igreja. E como é que vai dar uma coisa que não tem? Eu costumo dizer que nem aqueles bichinhos, né? Calopsita, papagaio. Estávamos conversando, eu e o Delcar ali, não deu tempo de terminar esse nosso bate-papo, essa troca de experiência sobre esses pregadores mirins. O que eles têm para nos ensinar, irmãos, de vida cristã? E tem gente que fica, né? Nossa, o quê? Que vida cristã essa criança tem? O fato é que nós, adultos, precisamos transmitir aos pequenos o amor verdadeiro de Deus, que é uma coisa que cresce na medida em que vamos andando com Jesus. E quando Ele nos diz assim, amem-se uns aos outros, eu estou mandando, é um mandamento, significa que não é uma opção, significa que não é fácil. Amar quem nos ama, isso é, como dizem os meninos da Fundação Casa, é suave. Amar quem nos ama, amar o Delcar para mim, nem galardão vou receber por isso, porque eu sei que ele me ama. E se não ama, trate de me amar. Né? Mas não tem galardão. Amar Luana, amar Camila Minel, amar o Wagner, o pessoal que eu já conheço, amar os irmãos, aqui a maioria já conheço. Eu não tenho galardão nenhum, irmãos. Mas se pisar no meu calo, é aí que entra o desafio de amar esta pessoa. Irmãos, eu tive algumas experiências, mas olhem só, quero destacar esses versículos 12 e 13, que é um mandamento, né? Lá eu tenho uma Bíblia interlinear, não sei se você comprou. Interlinear é o seguinte, em cima em grego, embaixo em português. E lá no grego esse texto está assim, agape, agapetos, que é o amor incondicional. Não é filia e não é eros. Quando ele diz assim, amem-se uns aos outros, o meu mandamento é este, versículo 12, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E o versículo de número 13 está muito claro isso.
que é uma entrega, né? Que é uma atitude, que é um fato, um movimento em favor dos seus amigos, mas esses amigos têm condição. E a condição é interessante, porque se nós não fizermos valer a fala de Jesus, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhá-lo a um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha, né? Nós seremos cristãos superficiais, irrelevantes, e vamos vivendo uma vida como se fosse simples. Quando uma pessoa nos ofende, a gente vira as costas, é muito simples. É muito fácil deletar lá no Instagram, para os antigos, né? Para o Facebook, bloqueia no Facebook. Os antigos como eu, né? Eu ainda uso, muito pouco, mas eu uso como um arquivo, né? Para não ocupar o espaço do celular. Vai lá, bloqueia, aí está tudo certo. Não, você tem que amar essa pessoa. Você tem que amar, mas se você não estiver inserido no contexto eclesiástico, na igreja, que é o exercício do QG de Deus, quartel-general de Deus, é aqui que nós aprendemos quando nós nos estranhamos, né? Porque isso é normal, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma visão teológica, tem uma visão eclesiástica, uma visão psicológica, uma visão psiquiátrica, uma visão né, social da vida, diferente um do outro. E aí quando eu não concordo com o outro, é aí que eu tenho que entender onde ele quer chegar, qual é a intenção dele. Se for me ferir, eu tenho que amá-lo, porque Jesus disse que nós devemos amar os que nos perseguem, amar aqueles que nos aborrecem, orar por aqueles que não nos agradam, irmãos. Esse é um desafio do verdadeiro discípulo de Jesus. Então, o primeiro ponto é: o amor é uma atitude, não é um sentimento. O amor não é um sentimento, o sentimento vem depois. Quando eu me lembro, quando eu era moleque, garoto, ainda tinha cabelo na época, tinha 14 anos. E eu estava de olho numa menininha lá na Bahia, a Edna, bonitinha, tomara que a Fernanda não escute isso. E aí eu gostava muito dela, eu achava interessante e tal, está sendo televisionada aí, está indo pro... Tudo bem, mas era quando eu tinha 14 anos, 15 anos. Eu estava de olho na Edna, e a Edna de olho em mim e tal, e quando eu percebi que não, tinha um rapaz maior do que eu, começou a me perseguir lá no trio elétrico da Bahia lá. E eu falei: o que esse cara está atrás de mim? Ele tinha percebido os meus olhares lá para a Edna. E aí eu falei: meu Deus, vou apanhar. Só que eu resolvi enfrentar. Falei: eu posso apanhar, mas vou apanhar em pé. Só que quando eu fui enfrentá-lo, ele recuou. No que ele recuou, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ele se tornou um dos melhores amigos que eu tenho até hoje, o Gerinho. Então aquele que queria bater em mim se tornou meu amigo. É assim quando nós vivemos em Cristo Jesus numa igreja. Quando uma pessoa não nos agrada, não delete ela, ore por ela. Não se distancie dela, se aproxime dela. Faça o caminho contrário que o mundo faz. Porque o mundo faz o quê? Vira as costas. O mundo se afasta. E aí vem aquele ditado popular mundano, né? Ado, cada um no seu quadrado. No reino de Deus não funciona isso. No reino de Deus, nós somos uma família. E a família precisa estar juntas, né? Todos os membros da família precisam se reunir em torno da mesa. Amém? Isso só com atitude do amor ágape. Não é porque ele merece, é porque Jesus mandou. Isso é o primeiro ponto. Amém? Segundo, a amizade com Jesus, a obediência a Jesus nos torna seus amigos livres. Porque no mundo antigo, o escravo ele tinha algumas regalias. Não é como o escravo do século 13, 14 para cá, 15 para cá, que nós conhecemos os afro, né? Os afrodescendentes que foram escravizados, inclusive essa palavra tem sido corrigida, né? Escravos, não é escravo, é escravizados, eles não nasceram escravos. Aliás, o homem nenhum nasce escravo, o homem escraviza o outro. Isso desde o início da civilização.
E na história a gente está corrigindo esse termo. Então, os escravizados que vieram da África, eles eram considerados um objeto. No mundo antigo não era assim. Inclusive lá na África não era assim. O escravo tinha certas regalias, mas não tinha tudo. Sabia algumas coisas do seu senhor, mas não sabia tudo. Mas quando esse escravo tinha uma intimidade com o seu senhor, que no caso Jesus está ilustrando aqui, aí sim tinha uma certa vivência, intimidade social, pessoal e até familiar. Por isso que ele vai usar essa palavra filia no original, que é filéu, que é amigo. Interessante, né? E aí no versículo 14 e 15, olhem só como Jesus vai dizer aqui sobre essa liberdade que nós temos. 14 e 15: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ou seja, uma revelação acima do trivial, vamos dizer assim. Então muitas coisas nós sabemos de Jesus porque andamos com Ele, temos uma intimidade com Ele, e aí Jesus nos chama amigos. Não tem um louvor que diz isso? Como é que alguém lembra do louvor? Seu amigo me tornei, te louvarei, não importam as circunstâncias. Então não importam. Te adorarei, somente a ti, Jesus. Mas se fizermos aquilo que Jesus nos manda, e aí quando fazemos o que Jesus nos manda, nos tornamos não servos de Jesus, mas seus amigos, que aí é uma troca. Lembre-se da oração do Pai Nosso, é bonito, todo mundo gosta. Vamos fazer uma oração ecumênica, né? Ecumênica, Pai Nosso. Aí faz a reza, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e papapá. Mas para lá, não continua onde é mais importante, né? Porque se você não perdoar o outro, eu também não vos perdoo. Há uma condição aí de um relacionamento com Deus. Então, irmãos, a família de Deus, a igreja de Deus precisa compreender que há condições na vida cristã, sim. Na salvação, não. A única condição para a salvação é crer. E crer não é acreditar. Acreditar é uma coisa. Eu acredito que o meu carro ainda esteja lá na rua. Mas crer é ver e acompanhar, entrar dentro dele, aí eu sei que ele vai me levar para minha casa. Isso é crer. Crer em Jesus é seguir os passos de Jesus. Não é só acreditar. O mundo também acredita em Jesus. Os historiadores, os arqueólogos acreditam que Jesus existiu, mas eles não creem necessariamente. Eu me lembro de uma fala do Voltaire, que é um filósofo francês do período iluminista, e já tinha tido a reforma protestante, e a França estava cheia de crentes protestantes, e aí ele estava conversando com um amigo dele, que era outro filósofo ateu, e nessa ocasião o Voltaire era ateu. Ele falou: rapaz, eu preciso ir embora, que um pregador protestante vai falar na praça pública, e eu quero ouvi-lo. Aí ele falou: mas ué, você não acredita no que ele vai falar? Eu não, mas ele acredita, eu quero ouvi-lo. É interessante ouvir uma pessoa que fala de uma coisa que acredita, né? Então, meus irmãos, o fato é que quando nós vivemos o amor de Deus, nós contagiamos espiritualmente aquele que ainda não é convertido a Cristo, aquele que não pertence a Deus. Ontem, eu não sou de assistir aquele Mion, porque eu acho ele muito babaca. Desculpa, irmãos, é a minha opinião. Se você gosta dele, não tenho nada contra, eu tenho a minha opinião. O Marcos Mion, eu acho ele muito exagerado na fala, e dizem que ele é meio arrogante fora das câmeras, sabe? E eu sou meio gato escaldado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Uma vez eu estava lá, você lembra, né? Você estava comigo lá? O Delcar estava comigo. Está lá o Luciano Huck, lá, todo mundo sei que lá, ó, o Luciano Huck. Olhou o Delcar, não. Luciano, vamos bater uma foto com ele. Eu falei: ô Luciano, você pode bater uma foto? Bate logo aí que eu estou com os meus filhos.
Quase que eu falei, não vou bater nada. Mas como eu já tinha falado, tinha gente me observando, né? Aí eu fui lá fazer a selfie e ficou assim. Todo simpático, lembra do cara? O cara lembra disso. Falei, mas hipocrisia. Bom, e o Mion ontem teve um programa interessante, que eu recomendo, que é um concurso de corais. Bonito aquilo, hein? Irmãos, vou falar para vocês, hein? A igreja estava lá. Através do coral gospel, lá do Rio de Janeiro. E a presença de Deus foi percebida lá. E os técnicos que não tem nada a ver com Deus, disseram assim: percebi uma verdade cantada por vocês. Teve 3 corais. Porque para manter um coral, irmãos, não é fácil não, queridos. Dedicação, disciplina, envolvimento pessoal, perdão, porque, né, eu não vou cantar do lado do Bruno, não, que ele me maltratou. Não, tem que perdoar e tem que cantar. Então houve uma verdade ali interessante, Delcar. Para quem tem um Globoplay, estou fazendo propaganda aqui, né? Foi só entrar lá e puxar o programa do Mion ontem. Que interessante. A fala do técnico, eu percebi assim, ó, uma coisa que vocês fizeram que nenhum coral fez. Eu vi uma espiritualidade muito grande. Aquele Abravanel, né, que fez o papel do Tim Maia no teatro, ele chorava. O Mion chora por qualquer coisa, né? Falou lá de flores, ele vai chorar do mesmo jeito. Mas ele, se for tocado aquele Lima, da família Lima, ficou tocado, porque eu acho que ele é cristão, aquele menino que toca na família Lima. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós vivemos o amor de Deus aqui dentro da igreja, fica fácil vivê-lo lá fora, com pessoas que não concordam conosco, não vivem a nossa fé, a nossa experiência, e a nossa vida vai ser um exemplo de Jesus Cristo visto pelo mundo. Como disse um pregador reformado, né, que o evangelho deve ser visto e não só ouvido apenas. Não lembro se foi o Moody que falou isso, ou se foi o Spurgeon, né, o Charles Spurgeon. O fato é que nós precisamos viver esse amor dentro da igreja. Se você não consegue perdoar o teu irmão que está do lado, como é que você vai falar de Jesus para a pessoa que está de fora da igreja? Então fica difícil. Jesus falou: vocês que fazem aquilo que eu estou mandando, vocês são meus amigos. E o amigo sabe o que o outro amigo faz. O escravo não sabe. Então é uma diferença muito grande quando nós vivemos o verdadeiro amor de Deus. Devemos amar uns aos outros, e não apenas aquele que nos agrada, essa é a primeira lição. Segundo, a amizade com Jesus é fazer a vontade dele, é obedecer a sua orientação, e aí nós teremos uma intimidade espiritual com o reino de Deus através da pessoa de Jesus. Essa é a segunda questão. Em terceiro e último lugar, Deus nos escolheu. Isso é uma pedra no sapato dos arminianos, viu? Porque às vezes a gente acha, né? Eu escolhi Deus. Não. Quem escolheu Deus foi o Thales. Lembra do Thales? Eu escolho Deus. Os meninos me pediram esse louvor. Eu vou tirar. Não tenho nada contra. Tem algumas questões só. Mas não tenho nada contra o Thales. Os meninos falam: ô professor, o senhor que é pastor, traz aquela música do Thales. Eu falei: qual é? Eu escolho Deus. Eu falei: se você tivesse escolhido Deus, você não estava aqui dentro da Fundação Casa. Eu falei para ele. Mas eu entendi a mensagem. E eu vou tirando o violão. É simples, notas fáceis, né? Luana, me ajuda aí. É fácil. Então, quem escolhe Deus, é porque Deus escolheu antes. João vai falar isso na sua carta. Não que nós temos amado a Deus, Ele nos amou primeiro, quando se entregou na cruz do Calvário por nós. Olhem só o versículo de número 16 e 17. 16 e 17. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei
para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? E o versículo 17 vai terminar: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, é na igreja, no corpo de Cristo, que nós aprendemos a amar uns aos outros. É na ceia que a gente, às vezes, de vez em quando, tem a prática de trocar o cálice com a expressão simbólica de que eu te perdoo e peço perdão para você. É indo na casa um do outro, né? Claro, com a sua coerência, dentro das suas limitações, porque muitas pessoas trabalham e não estão em casa para receber visita. Hoje está uma facilidade tremenda das comunicações, né? Tem o WhatsApp, tem um monte de... né? Eu posto lá de vez em quando que eu estou indo para o trabalho, então só adianta você chegar lá em casa que eu fui para o trabalho. É só você ver lá o status lá, né? O fato é que nós precisamos, irmãos, entender que Deus nos escolheu com um propósito. Ele não nos escolheu porque somos bonitinhos. Porque se fosse eu escolher bonitinho, não teria ninguém no reino de Deus. Não teria um só. Não teria. Salmo 14 e Salmo 53. Não há um justo sequer na face da terra. Ah, pastor, e Jó? Mesmo assim, também era pecador. Ele não tinha cometido pecado para ter recebido o que recebeu. Mas ele era pecador. Ele não era perfeito. Se ele fosse perfeito, Deus teria levado ele para si, como fez com Enoque, por exemplo. Por andar com Deus, Enoque foi arrebatado, né? Elias foi arrebatado de um propósito. E o fato é que quando nós compreendemos que Deus nos escolheu, Ele nos escolheu com o propósito de nós darmos fruto, e o fruto é o fruto do Espírito, eu acredito nisso. E o fruto do Espírito é mansidão, amor, longanimidade, e assim vai. Lá em Gálatas você pode... É um fruto com vários gomos, né? Um fruto com vários gomos. E a gente vai entendendo que o exemplo de Jesus na última ceia, e aí eu quero citar o texto, João capítulo 13, do 1 ao 3, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Sabe quem estava lá? Judas Iscariotes. Jesus amou. O que ele fez com esse amor? É outra questão. Mas que Deus amou, amou. Como amou também o Hitler. O que, pastor? Amou. O que o Hitler fez com esse amor é outra história. Mas Deus o amou. Deus ama todos. Mas nem todos compreendem esse amor e se entregam a esse amor incondicional de Deus. Nem todos. E às vezes, irmãos, quando nós paramos para pensar sobre a responsabilidade de viver o amor ágape, a gente não tem muita alternativa, não. É amar e acabou. E aí eu me lembro, quando eu estava estudando esse texto para trazer para os irmãos, de um quadro do Fantástico que levava uma pessoa que tinha perdido o ente querido, assassinado por um bandido, na cadeia. Vocês se lembram disso? E chegava, ficava de cara a cara com o bandido e falava: eu te perdoo. Ou a pessoa dizia assim: eu não te perdoo, que você vá para o inferno, que você mofe aqui. Ele falava. Mas quando era cristão, ele falava: eu te perdoo mesmo assim. Aí você pode falar assim: ah, pastor, mas falou da boca para fora. Não, não é da boca para fora. É atitude, não é sentimento. Eu acredito que sentimento era esganar a pessoa. Mas só pelo fato de falar eu te perdoo é uma atitude, não é um sentimento. E não guardar mágoa é fundamental e é uma expressão clara de que de fato nós estamos praticando o amor de Deus. E de fato somos seguidores de Jesus. E que de fato levamos a vida cristã muito a sério. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Porque tem muita gente enganada com o evangelho, meus irmãos. Isso venhamos e convenhamos. Acha que o evangelho é para dar carro novo, para dar casa boa, né, para colocar a pessoa em zonas confortáveis. Isso também acontece, mas isso é uma consequência, não é prioridade. Eu acredito que Deus dê carro novo. Eu acredito que Deus dê uma casa boa. Eu acredito que Deus dá saúde para a pessoa. Eu acredito que Deus opera milagres, né? Inclusive eu quero encerrar com esse detalhe. Tem um filme no Netflix baseado em fatos reais, Fé para o Impossível. Recomendo. Quem já assistiu? Levanta a mão.
Uma boa parte assistiu. Recomendo, viu? Recomendo. Aí no final, não vou contar não, porque tem gente que vai querer assistir, né? Eu vou citar só um detalhezinho, tá? Só um detalhezinho, por favor, me perdoem, irmãos. Porque tem a ver com a mensagem de hoje. Acho que não vou falar não. O fato é o seguinte, que lá Deus opera milagres. E esses milagres faz com que a pessoa se volte a Deus ou não. Ou não. Ou não, irmãos. Mas isso não tira a nossa responsabilidade. Eu ia falar, mas não falei, pedi. Me toliram aqui, meu Deus do céu. Né? Mas, recomendo, irmãos, assistam. Assistam. A pessoa que foi lá, inclusive, eu tenho um exemplo, né? Eu já vou mudar a ilustração final, tá? Atendendo a pedidos. Teve uma irmã que eu acompanhei durante um bom tempo na minha vida cristã como pastor, que ela discutiu ferrenhamente com outra pessoa, da mesma igreja. Se ofenderam, sabe? E o fato que ela ofendeu o irmão, ofendeu mesmo. Você não vale nada, na reunião da igreja. Eu e a Fernanda ficamos assim, só ouvindo, esperando a tempestade passar, porque durante aquele momento não estava fazendo nada. Resumindo a ópera, depois que acabou, saiu pisando, foi para a casa dela e tal. Aí o irmão falou assim, tá vendo, pastor? Você viu? Você estava aqui, você viu o que ela falou para mim, como ela me tratou. Eu falei, meu querido, ore, só ore. Fernanda, vem comigo. Coloquei a Fernanda no carro e fui para a casa dessa irmã. Aí chegando lá na casa dessa irmã, ela estava lá chorando, cheia de ódio, né? Aí eu bati na porta, ela olhou assim, ô pastor, entra aí. Eu falei, tá bom, entrei com a Fernanda. Aí chegou lá, minha irmã, que palavras foram aquelas, minha querida? Você pode ter certeza que não veio de Deus. Não, falou um monte ainda. Você pecou, filha. E agora você vai ter que pedir perdão se você quiser continuar na igreja. Não tem opção, você tem que ir lá pedir perdão. Você falou durante um monte de testemunha lá. Eu, inclusive, sou testemunha que você está errada. Não justifica. Entrou dentro do carro, fui lá parar na casa do irmão lá. Apertei a campainha, né? Pim, pum. Aí, olhou lá pela janela lá. Aí, pois não, pastor. Dá para o senhor abrir aqui, por gentileza, que a irmã quer falar contigo? Abriu, ela, entramos, eu, a Fernanda e essa irmã. Chegou lá, ela... Você me perdoa? Você me perdoa? Eu não deveria ter falado do jeito que falei. Você me perdoa? Aí, pastor, ela não está sendo sincera, não. Eu falei, quem é você para julgar o coração dela? Quem é você, filho? Agora você que está cometendo pecado. Eu falei para ele. Você só tem uma alternativa. De liberar perdão e acabou. Ponto final. Ponto final. A atitude dela foi uma atitude cristã de amor. Reconhecendo o erro, mesmo relutante, mas não importa. O importante é a atitude. E ele depois liberou perdão, porque eu falei para ele, quem é você para julgar o coração alheio? Porque Jesus não fala, você sentir o coração, libera perdão, peça perdão. Não, ele diz que peça perdão, libere perdão, ponto final. Essa é a atitude que a igreja precisa exercitar para que a igreja cresça, amém? Eu não sou melhor do que vocês, só que vocês também não são melhores do que eu. Somos todos pecadores, inclusive Lutero vai dizer, pregar o evangelho é um mendigo que encontrou pão levando outros mendigos para comer do pão, ou seja, somos todos iguais, amém? Diante de Deus. O que precisamos é nos amar mutuamente. E como expressão desse amor, vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco. Amém? Feche os seus olhos. Faça uma reflexão introspectiva aí. Vê se você tem mágoa de alguém, ou se alguém te magoou. E libere perdão nesta noite, para você participar da ceia de uma maneira diferente. Amém? Eu vou dar um minuto e a gente vai orar enquanto o grupo de louvor se posiciona, enquanto os diáconos se posicionam para a gente participar da mesa do Senhor com dignidade.
Senhor Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer por esta palavra de motivação, de exortação, de encorajamento para vivermos o verdadeiro amor de Deus no dia a dia, mas principalmente como diz a tua palavra, Senhor, devemos fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas capítulo 6, versículo 10. E essa atitude de amarmos uns aos outros é uma atitude de obediência à tua palavra, ao teu mandamento. O Senhor me deu exemplo lá na cruz do Calvário, dizendo: Senhor, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Essa atitude do Senhor nos alcançou. Eu quero te pedir, Senhor, continue me dando essa força espiritual, para que eu possa viver este amor cristão entre os meus irmãos em Cristo, entre os meus amigos, entre os meus parentes, nesta sociedade longe do Senhor. Que eu possa ser luz para essas pessoas, que Jesus possa ser visto em mim, nas minhas atitudes e nas minhas palavras. É assim, Senhor, que nós oramos e pedimos perdão a quem tem nos ofendido e a quem nós ofendemos também, queremos pedir perdão. E estamos abertos para liberarmos perdão a quem quer que seja, porque só assim seremos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Só assim seremos amigos do Senhor Jesus Cristo. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém.